Na pequena vila de Candeias, havia uma lenda antiga que falava sobre o caminhante da noite. Diziam que ele vagava pelas sombras, atraindo os incautos para o seu domínio sombrio. Olhando para as estrelas, muitos da cidade costumavam se reunir para discutir as histórias de terror, mas eram apenas histórias, até que uma noite, tudo mudou. Eu, um curioso morador da vila, sempre fui fascinado por essas histórias. Elas alimentavam minha imaginação e, por muitas vezes, me mantinham acordado à noite. Numa noite sem lua, enquanto a brisa gelada sussurrava entre as árvores, decidi que era hora de explorar a floresta que cercava a nossa vila. O sentimento de aventura me puxou, mesmo ciente dos avisos que ouvira tantas vezes. Conforme adentrei o mato, o ar parecia ficar mais denso e uma estranha neblina começou a se formar. As árvores, com seus galhos retorcidos, pareciam se mover, como se quisessem me expelir. A coragem, porém, me mantinha em pé. Ouvi sussurros ao longe, como se vozes esquecidas se reunissem na escuridão. A curiosidade me guiou, até que percebi que havia me aventurado longe demais. Foi então que o vi. Uma figura alta e esquelética que emergiu das sombras. Seu olhar era profundo e vazio, como buracos negros que sugavam toda a luz ao redor. O caminhante da noite. Ele não parecia humano, mas também não era completamente uma abominação. Sua presença emanava um frio gélido que parecia penetrar até os ossos. Você não deveria estar aqui, ele sussurrou, a voz arrastando-se como uma pentelha que se moldava pela brisa. Tentei recuar, mas meus pés pareciam colados ao chão. O terror gelado lançou-se sobre mim, e cada nervo do meu corpo gritava para que eu corresse, mas a paralisia da assombração me dominou. Eu busco aqueles que não apresentam respeito pela noite, disse a criatura, aproximando-se lentamente. Eu podia sentir seu hálito, que tinha o cheiro do outono vindouro e da terra molhada. Você escutou as lendas, mas não acreditou. Agora, você vai se tornar parte delas. O tempo pareceu desacelerar. Em um momento, eu estava cercado pela luz das estrelas, no próximo, bastava um passo e a escuridão se fechava como um manto. Tremendo, consegui encontrar forças para gritar, mas meu grito era abafado pela neblina pesada que me envolvia. As árvores, em silêncio, observavam o horror que se desenrolava. De repente, uma ideia floresceu em minha mente. As histórias falavam sobre a importância da fé e respeito pela noite que o caminhante não tolerava. Com isso em mente, ergui a voz e declarei: eu respeito a noite e todas as suas lendas. Não sou uma ameaça para você. Por um breve momento, a criatura hesitou. Seu olhar, antes indomável, parecia se confundir. A escuridão ao seu redor tremulou, como se a própria noite estivesse dividida entre sua natureza sedutora e a minha determinação. Aos poucos, ele começou a recuar, desaparecendo nas sombras que ainda reinavam como guardiãs da floresta. A sensação de liberdade me envolveu quando pude finalmente mover os pés, correndo desenfreadamente em direção à segurança da luz da vila. Ao voltar para casa, percebi que o caminhante da noite era mais do que um mero espectro da lenda. Ele era um lembrete de que algumas sombras, embora fascinantes, devem ser respeitadas e temidas. Desde então, todas as noites em que olho para as estrelas, sei que, em algum lugar, o caminhante ainda vaga, buscando aqueles que não respeitam a escuridão que o rodeia.